Está começando agora mais um programa Psiquiatria Sem Fronteiras, num janeiro branco que está invadindo aí fevereiro. Como foi legal a nossa live na quinta-feira passada sobre saúde mental. Um número grande de participantes e participantes com perguntas e mais sugestões. Então nós vamos fazer em breve uma outra live sobre o tema saúde mental. Mas antes, vocês vão ver agora esse programa, a parte 2 do Janeiro Branco, numa entrevista, ou em 2, 3 entrevistas. Vamos estar relembrando o Marcos Ferraz, vamos falar também com o Gilberto Franco, o psiquiatra Gilberto Franco, que vai recuperar Aníbal da Silveira. Vamos também conhecer Cleto Pontes, que é uma espécie de enciclopédia da psiquiatria, com a sua relação a nível internacional, grandes nomes da psiquiatria mundial. E o Geraldo Salles, que conseguiu instituir no sudeste do Pará os cursos por uma década de saúde mental. O programa Psiquiatria Sem Fronteiras só está começando. Vamos lá falar com esse antropólogo agora, esse sociólogo e psiquiatra, Cleto Pontes, autor de vários livros. Vamos ver a entrevista, a breve entrevista que a gente fez com ele. Você lançou alguns livros. Quais livros que você lançou no país? Vários. Primeiro me interessei sobre droga. A droga hoje foi um dos livros. Depois suicídio. Eu fiz 50 anos de suicídio em Fortaleza, e vários sobre depressão, psicopatologia, esquizofrenia, que é a minha tese de pós-doutorado. E livros também de literatura, que atualmente eu estou me interessando mais sobre literatura, atualmente em particular mais em mitologia. Legal. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre a tua trajetória. Vamos voltar lá no tempo? Tá? Vamos voltar no tempo. Você saiu do Brasil e foi fazer formação fora do país. Tenta lembrar esse tempo, a escola de altos estudos. Você saiu do Brasil para fazer o que lá fora? Muito jovem, já muito entusiasmado com a psiquiatria que estava em moda na época, que era Manoni, que era Dave Cooper, Lang, Racamier. Então eu decidi morar na França. Passei muitos anos trabalhando lá com Charles Brisset, 4 anos com ele, e estudei com Foucault, também tive na Inglaterra e na Itália. Na Itália, em particular, eu fui muito amigo do Franco Basaglia. Isso em 1978, quando ele promulgou a lei. Essa lei foi promulgada, então essa lei eu traduzi junto com a Maria Luísa, uma colega lá do Ceará, e nós publicamos na Revista Brasileira de Psiquiatria a Lei 180, que foi promulgada em 1978, a lei para democratizar a psiquiatria italiana, que eu participei, tanto trabalhei em Trieste como trabalhei em Veneza. Qual a boa recordação que você tem desses vários lugares? Eu fiquei sabendo que você teve até com o Henri. Então, quais as boas recordações que o Dr. Cleto tem dessas passagens? O que te vem na memória agora? Rapaz, o Henri eu conheci pouco, porque ele já estava numa fase terminal. Ele era muito amigo, Henri, Bernard e Brisset. Eu passei mais tempo com Brisset. Tudo foi importante na minha vida, porque naquela época o Brasil estava passando um movimento muito assim tenso do militarismo e tal. Embora que eu nunca fui partidário, mas eu não estava satisfeito com o clima político brasileiro. Então, tudo que se passava na Inglaterra, na Itália, na França, isso me interessava, o que estava acontecendo de novidade. Porque a psiquiatria estava querendo, digamos, dar um novo impulso, porque a psiquiatria estava muito assim parada no tempo, mas sempre gostei do humanismo. O humanismo sempre foi importante para mim. Eu sou formado em filosofia, antropologia, sociologia, mas nunca tirei o pé da psiquiatria. Como dizia Pierre Changeux, que na minha época tinha 3 ideologias que blindavam o cérebro
humano, que era o marxismo, o freudismo e o estruturalismo. Essas três ideologias eram terríveis porque escondiam o cérebro humano. E eu achava sempre que o cérebro humano era muito importante, porque a gente capta o cérebro humano através do olhar. Então eu nunca deixei de olhar o ser humano como ele é, mas com diversos olhares, né? O olhar da antropologia, da sociologia, da psicanálise, da filosofia e assim por diante. Agora chegou a vez de Geraldo Salles, esse amigo, fundador da Associação Brasileira de Psiquiatria Cultural, e está aí, ativo ainda, mais de uma década, né, criando seus cursos, trazendo diversos e renomados psiquiatras no Brasil para assistir uma região tão carente, uma região de 1.000 quilômetros quadrados, né, uma região lá desse imenso país, e é um curso que tem sido um sucesso desde então. Meu nome é Geraldo Salles, sou médico psiquiatra, atuo numa região da Amazônia, especialmente na região do sul e sudeste do Pará, que é uma região caracterizada por grandes projetos, como a Vale, né, a Serra dos Carajás, Tucuruí com a hidrelétrica, Serra Pelada, agora Belo Monte em Altamira. Então, é uma região de mais de 1.000 quilômetros, aproximadamente 700.000 pessoas. E é uma região caracterizada por migração compulsória, é uma região caracterizada por violência no campo, violência urbana, onde eu atuo há mais de 20 anos. A quem interessaria um curso de terapias de grupo? Então, como é uma região carente de mão de obra especializada, vamos falar aí de psiquiatria, ou mesmo de outros profissionais ligados à saúde mental, foi quando eu, já há tanto tempo nessa região, assumi a coordenação pedagógica do curso de pós-graduação em saúde mental. E agora, já há 6 anos que coordeno esse curso, aberto para profissionais da área da saúde, da área da educação, da área do direito, né? E agora surgiu a necessidade de se criar um curso de terapia social semipresencial, onde a gente pudesse fazer uma ligação entre o Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, onde a gente pudesse ter alunos online com avaliações através de seminários, um na região Sul, Sudeste, outro na região Nordeste, outro na região Norte. E fazendo essa ligação de conhecimento através de professores dessas regiões e com o objetivo de formar a massa crítica para estarem atuando e para estarem conhecendo, se aperfeiçoando e aplicando a terapia social, principalmente na minha região, que é super importante. A gente está trabalhando, aplicando uma coisa que eu já faço, né? Já aplico há mais de 20 anos a terapia social na minha região e vejo que é uma ferramenta importantíssima para se trabalhar a prevenção e o cuidado em relação à saúde mental. Sobre o tipo de curso que é e a quem pode interessar. Então, é um curso que seria, como ele é de especialização, ele tem que obedecer sua carga horária, ele é aberto para profissionais da área da saúde, né? E com esse sistema online, tanto com avaliações semanais, então através de textos o aluno estuda
os textos. Final de semana ele tem uma prova online, uma avaliação através dos módulos. E nos seminários, 3 seminários durante o curso todo, onde você tem a oportunidade de ter a prática, né? E a avaliação, a presença dos professores, aí já não é mais, já é presencial, né? E a avaliação final. Agora chegou a hora de Gilberto Franco. Gilberto Franco, grande amigo. Vamos ver o que ele sabe de Aníbal da Silveira e a sua contribuição. Nós estivemos com o Dr. Marcos Ferraz, que fez parte do movimento de transformação do Juqueri. Você chegou a participar do Juqueri? Bastante. Fundamos, junto com o Aníbal Silveira, quando o Juqueri tinha, em 1973, 17 mil pacientes ocupando uma área de 1.200 alqueires. Muitos pacientes, nós éramos perto de 40 médicos, alguns preceptores e muitos residentes, mais ou menos uns 33 residentes na época, R1, R2 e R3. Eu era preceptor desses residentes. Fundamos ali um hospital-escola, que era o abrigo de pacientes que estavam nas colônias psiquiátricas e que tinham características singulares das patologias que nós estudávamos. Então, os pacientes crônicos, obviamente, que tinham uma patologia bem clara, bem didática, eles eram filmados no pavilhão escola, discutido o caso clínico e tratado em toda a evolução. Tinha vários outros colaboradores assistentes lá, Joacir Salles Barros, uma boliviana que era assistente também do professor Aníbal, enfim, e tínhamos reuniões clínicas quase que diariamente. Gilberto Franco esteve com Aníbal Silveira. Como é que foi essa sua relação com esse homem tão capacitado? Então, Aníbal Silveira, ele estava inicialmente em 68, ele estava no Hospital Américo Bairral, onde ele desenvolvia um trabalho de formação e de residência médica. E o Décio Pinto de Moura era o professor da faculdade, professor temporário da faculdade da Unicamp, e eu representava no corpo discente o conselho diretor da faculdade de medicina. E fui encarregado de procurar o professor Aníbal lá em Itapira, para trazê-lo para a Unicamp. Esse foi o nosso início. Depois, Aníbal Silveira era um sujeito extraordinário, ele conhecido não só no Brasil, como mundialmente. Ele falava 9 idiomas, foi o sujeito que mais escreveu, tem mais de 450 artigos publicados aqui no Brasil. Infelizmente, essa obra está sendo reunida para publicação e com a Cidade Rocha e alguns discípulos dele, são centenas de discípulos dele hoje, que levantam a bandeira da medicina patogenética, da psiquiatria patogenética. O Aníbal não tem nada a ver com o Instituto Bairral. O Aníbal não tem nada a ver com o Instituto Bairral. Ele apenas esteve lá a convite da diretoria do Bairral para fazer durante um tempo, uns 2 anos, se não me engano, a residência em psiquiatria. Depois ele foi para a Unicamp, onde ele foi catedrático lá na Unicamp. Ele já tinha sido catedrático na USP e ele desenvolveu todo um trabalho de formação de formação de discípulos baseado na etiopatogenia da medicina que leva em conta a teoria de personalidade desenvolvida por Conte. O Sr. Aníbal era um positivista e conhecia profundamente Conte. E Conte, em 1856, ele estabeleceu
sistematizou uma teoria baseada nas funções cerebrais. E essa teoria, Aníbal Silveira ampliou, baseado também, combinando Conte, Kleist e outros autores, onde ele fez e também pelo estudo dele em Chicago com o McDougall, onde ele sistematizou toda a neurofisiologia cerebral, determinando as ligações córticos subcorticais e os sistemas cerebrais. Então nós temos certas condições clínicas cuja patogênese é estritamente afetiva ou estritamente conativa ou estritamente intelectual. Isso permite você fazer um diagnóstico com uma precisão mais milimétrica. Então nós não confundimos, por exemplo, transtorno bipolar com ciclotimia, coisa que os americanos fazem. Por exemplo, a patogênese das ciclotimias, ela é ligada à epilepsia, à área conativa, enquanto que a patogênese da bipolaridade é mais de ordem afetiva, é outra coisa completamente diferente, embora o aspecto fenomenológico, o sintoma, sejam idênticos. Vocês assistiram o nosso programa Psiquiatria Sem Fronteiras no Janeiro Branco, dando um realce à história da psiquiatria e ao futuro que nós desejamos que ela tenha. E na próxima semana teremos uma live importante a partir dessas declarações que foram colhidas aqui com esses entrevistados. Essa nossa live deve ser tão boa como aquela anterior. Até a próxima quinta-feira aqui no canal Terapia Social, no YouTube.